Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Boa noite a todos vocês. Feliz em estar aqui mais uma vez, compartilhando, o que o Senhor falou no meu coração com a igreja. Espero que seja uma palavra de fortalecimento, de edificação. Muito obrigada, Vicente. O Senhor falou muito comigo nesse versículo, sobre as raposinhas. E me revelou assim, coisas dentro desse versículo que muito falou no meu interior, assim, muito me mostrou coisas dentro de mim. Eu espero que faça o mesmo com vocês também, amém? Que o Senhor abra o nosso entendimento e jogue por terra qualquer tipo de obstáculo ou distração que venha prejudicar o entendimento e a compreensão do que Ele vai derramar sobre as nossas vidas aqui. Em nome de Jesus. Então, essa passagem está em Cânticos, no capítulo 2, no verso 15, diz: apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Amém? E quando eu estudava, a respeito do como que se plantava uma vinha em Israel, como eles planejavam tudo, como eles cuidavam dela, eu encontrei na palavra, em Isaías, no capítulo 5, uma boa descrição de como era cuidado da vinha, como era tudo preparado. Então, eu vou estar lendo Isaías, no capítulo 5, do versículo... Eu vou ler do 1 até o 7. Cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas, ou um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não possa ter feito? Então, só porque produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo que vou fazer com minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá. Então, nesse texto, a gente entende bem como era o cultivo da uva. Então, a primeira coisa, quando a gente vai olhar, ele escolhia um terreno fértil. Então, ele planejava onde ele ia plantar a vinha, porque a intenção do agricultor é que a vinha produzisse bons frutos. A segunda coisa que ele fazia, ele limpava e preparava o solo, tirava todas as pedras, tirava todas as ervas daninhas, tirava tudo aquilo que poderia, de alguma maneira, prejudicar o crescimento da videira. Ele planta as melhores mudas, são somente mudas selecionadas. Ele cercava a vinha com uma sebe, que é aquela foto de cima ali. Era uma cerca viva, que a gente conhece como cerca viva, e que ela crescia com o tempo, e com o tempo, quanto mais tempo ela ficava ali, mais forte, mais densa ela ficava, e ela servia para que os animais maiores não passassem por elas, javalis ou outros animais que pudessem trazer danos, e também contra os ventos que poderiam também danificar as vinhas. E também, em outros casos, eles construíam um muro de pedras, que eram para evitar que os animais pequenos também entrassem. Colocava uma torre sentinela.
A torre sentinela, se a gente procurar uma analogia de uma torre sentinela, a palavra acabou de dizer que a vinha era o povo de Deus. A torre sentinela era aquilo que vigiava o que estava acontecendo na vinha e que, de uma maneira ou de outra, impedia que ladrões entrassem ou que outras coisas acontecessem com a vinha. E orientava aquele lugar. O templo, se a gente for comparar com a torre sentinela, esse é o templo de Deus, onde a gente busca, onde a gente é orientado a não fazer nada que venha causar prejuízos à nossa vida espiritual. E também construir um lagar. Analogicamente, seria o altar onde os sacrifícios eram oferecidos, onde se prensava as uvas com os pés. Só que havia um perigo eminente. O comprometimento da fertilidade da vinha ou de todo o vinhedo. A palavra em Isaías não diz, só diz que ele fez de tudo para que a vinha produzisse uvas boas, tudo que estava ao alcance dele, porém as uvas foram ruins, as uvas foram azedas, é o que a palavra diz. E quando a gente volta no texto de Cantares, Salomão, na conversa com a esposa dele, com a amada dele, ele diz: apanhe as raposas, porque as raposinhas causam danos à vinha. Então eu fui estudar sobre as raposas e as raposinhas. A palavra em hebraico, quando a gente olha a vinha em hebraico, a palavra raposa, ela é shual. E o plural dela, no caso raposinhas, shualim. Ela é predominantemente carnívora, ela prefere carne, inclusive carcaça de animais já mortos. Mas na falta de carne, ela também é onívora. Ela come matéria provinda de carne, mas também ela come vegetais ou outras coisas. O que ela faz é comer, ela não escolhe muito, ela só quer ir destruindo. Ela é astuta, intrometida e traiçoeira, apesar de ser bem bonita, como o Sandro disse. Se abrigam em covis e tocas, escondidas, debaixo da terra, muitas vezes. Se reproduzem facilmente e têm hábitos noturnos. Elas não gostam de luz, elas não gostam de dia. Elas se reproduzem à noite e elas saem para caçar à noite. E o que ela faz com uma vinha quando ela consegue entrar? Ela come as flores, ela traz prejuízo às raízes, e quando ela traz o prejuízo às raízes, ela prejudica a nutrição da planta. Quando ela estraga as raízes, a planta não consegue absorver os nutrientes que é necessário para ela produzir uma uva doce. Então, ela mina a raiz da planta para que as uvas não sejam boas. Em últimos casos, elas também se alimentam das próprias uvas. Por isso, é necessário se construir uma sebe ou um muro. Só que a raposa, por ser um animal grande, um macho, ele pesa até 10 quilos, ela não consegue muitas vezes atravessar a sebe. Ela não consegue muitas vezes entrar pelas brechas no muro. Por isso, no Cântico de Salomão, ele diz: apanhem as raposas, porque quem causa dano não são as raposas, elas só reproduzem as raposinhas. E as raposinhas, por ser menores, que passam nas brechas. Amém? E na Bíblia toda a gente ouve falar muito de vinhas, de vinhedos, de videiras. E em João, no capítulo 15, a partir do 1, mas eu vou ler a partir do 5, que diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca.
Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E no versículo 8 ele completa: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Mas eu queria dizer uma coisa com relação a isso. Mesmo enxertados na videira verdadeira, mesmo dentro de uma igreja, mesmo servindo ao Senhor, corremos o risco de ter nossa produtividade afetada pelas raposinhas. Principalmente se os ramos já estiverem com flores. Elas sabotam a nossa vida espiritual, tiram o nosso tempo, nos desanima, nos entristece e nos enfraquece. Como fez com Jó. No caso de Jó, o próprio Senhor abriu as brechas. Oi, meu amor, você quer vir na mamãe? Então, eu fiz, tentei assim, buscar do Senhor o que seria para trazer para a nossa vida, para a nossa atualidade, para a nossa vida contemporânea, o que seriam as raposas e o que seriam as raposinhas. E o Senhor ministrou isso no meu coração, que as raposas são os traumas que nós temos na nossa vida. Os traumas, eles trazem consequências que nosso intelecto não consegue filtrar. Às vezes são coisas que a gente guarda no nosso interior que são inconscientes. Os psicólogos, eles dizem que uma criança, ela começa a ter sentidos e guardar coisas no cognitivo dela desde o ventre das mães. E até os 7 anos de idade, ela vai absorvendo tudo de bom e tudo de ruim que acontece na vida dela. E um estudo diz que crianças, por exemplo, que sofreram na infância com violência entre os pais, onde via a mãe sofrer abusos, elas crescem crianças com traços de comportamentais inadequados. E muitas delas têm tendência a serem delinquentes ou psicopatas. Mas isso é inconsciente, acontece na mente dela. Ela cresceu vendo uma violência, então ela tenta reproduzir aquele trauma em forma de comportamentos. Uma pessoa, por exemplo, que desde, a Samila muito bem falou sobre o bullying, uma pessoa que ela desde criança, ela é bullyingada e ela não consegue canalizar aquele sentimento. Quando ela cresce, aquele trauma, toda aquela coisa que ela guardou, ela se converte em comportamentos inadequados. Quando crianças, elas são submetidas a conteúdos imorais, desde cedo, elas crescem adultos pervertidos sexualmente ou com a mente focada em imoralidade. Quando os especialistas, os psiquiatras pedagógicos, eles dizem que quando no ventre da mãe, a mãe às vezes tinha uma gravidez de risco e ela constantemente tinha medo de perder a criança ela absorve aquele sentimento da mãe dentro do útero e ela cresce uma criança insegura, com medo de sempre perder algo, com medo de sempre perder alguém, porque aquele sentimento é passado para a criança. Crianças que sofrem abandono, de alguma maneira, na infância, elas crescem crianças com comportamentos às vezes agressivos, porque elas não conseguem, elas sempre têm medo de serem abandonadas novamente. Então, elas acham que se elas serem agressivas, elas vão estar chamando atenção de alguma maneira e para quererem ser cuidadas. Sentimentos de culpa, a mesma coisa. Ciúme, orgulho, inveja, vaidade, insegurança. Todos esses são raposas. Lembrando que as raposas, elas ficam escondidas dentro de covis, dentro de cavernas. Elas não saem. Elas estão dentro de nós e a gente, às vezes, não percebe. Elas têm resistência à luz. Elas não aguentam a luz. Elas trabalham só à noite, só no escondido. E elas se reproduzem com facilidade. Então, o filhote da raposa são as raposinhas.
Então, as raposinhas são o que sai, o que gera de dentro das raposas, amém? O que gera de dentro das raposas? Agressividade, possessividade, avareza, exibicionismo, arrogância, autoritarismo, prepotência, maledicência, fofoca, pré-julgamento, sarcasmo, desrespeito, murmuração, falta de gratidão, mentiras, insubmissão e falta de perdão. Esses são os filhos das raposas que estão dentro de nós. E é dessa maneira que a gente consegue interpretar, achar os vestígios e tentar, de alguma maneira, identificar o que está causando que a gente cometa certos comportamentos. Então, as raposas e as raposinhas é mais ou menos isso. É um sentimento que gera um comportamento e, automaticamente, um comportamento que gera um sentimento e vira um ciclo vicioso. Você age com alguém ou tem um comportamento diante de alguma situação, porque involuntariamente você tem aquilo na sua mente e você, sem querer, você se comporta daquela maneira. Você se comportando daquela maneira, você fere alguém. E aquela pessoa, se não tiver muita graça de Deus e não conseguir canalizar aquele sentimento, volta a ter o sentimento e volta mais uma vez ter um comportamento que é inadequado para um cristão. É aquilo que o ditado popular diz: a pessoa só fere quando ela é ferida. É a mais pura verdade. A pessoa, quando ela tende a ferir, é porque ela foi ferida de alguma maneira. Então, normalmente, ela tende a ferir a pessoa da mesma maneira que ela foi ferida. Só que nós, como os cristãos, a gente tem que quebrar isso. Quebrar esse ciclo. Amém? E as raposas, elas se alimentam de carcaças. Então, elas se alimentam daquilo que está dentro de nós, que fede. Aquilo que está dentro de nós, que não agrada ao Senhor, que a gente já deveria ter jogado fora há muito tempo, mas que a gente não consegue, que a gente fica se martirizando, a gente fica guardando mágoa, ressentimento, às vezes de coisas que a gente não conseguiu nem trabalhar na nossa mente, e a gente continua alimentando essas raposas e dando oportunidades para elas terem mais filhotes. O sentimento, então, ele precisa ser identificado. O que está me causando eu me comportar dessa maneira? O que está fazendo, o que tem em mim que está fazendo eu ferir outras pessoas? Porque o comportamento que a gente tem, às vezes, a gente nem percebe que a gente está fazendo, mas a gente está machucando as pessoas. Então, ele precisa ser tratado, ele precisa ser identificado, ele precisa ser tratado e eliminado. Na passagem de Cânticos, diz que ele precisa ser apanhado e destruído. Quando a gente olha a palavra no hebraico, ela significa agarrado, não simplesmente banado, né? Sai para lá. Não, ele precisa ser agarrado, ele precisa ser identificado, ele precisa ser tratado e eliminado. Porque quando a gente só espanta o sentimento, ele tende a voltar. A gente espanta e ele tende a voltar. Agarrai-nos as raposas. Então, você está prestes a frutificar para o Senhor. Ela tem um faro extremamente aguçado, assim como os cachorros. Então, ela sente o cheiro da carcaça do animal que já está morto, mas ela também sente o cheiro das flores das videiras. E são alimentos que ela gosta muito. Então, ela se aproxima de você no momento que você está para frutificar. No momento que você está prestes a conseguir algo, a romper na sua vida espiritual, a romper no seu ministério, a crescer, a dar frutos para o Senhor, você está prestes a se desenvolver na sua carreira profissional, você está prestes a conseguir algo na sua vida, a sua família está na melhor fase. O seu casamento está maravilhoso. É nessa hora que as raposas se aproximam e as raposinhas encontram as brechas que nós deixamos abrir. As raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Então, quem estraga as vinhas não é as raposas,
São as raposinhas. O que estraga as vinhas são os comportamentos que nós agimos no nosso dia a dia, em situações diferentes, em circunstâncias diferentes. E o objetivo das raposinhas é interromper o que Deus tem na nossa vida. É interromper o projeto que Ele tem para nós. É comprometer a fertilidade que está acontecendo na nossa vida, né? O desenvolver de Deus. É trazer prejuízos. Em Neemias, no capítulo 6, no verso 1 e 2, é narrado a história de quando Neemias estava reconstruindo os muros. E diz, quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos inimigos, souberam que eu já tinha edificado o muro e que nele não havia brecha alguma, ainda que até neste tempo eu não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontre-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, intentavam fazer-me mal. Neemias estava num trabalho digno, construindo algo para o Senhor. Ali, ele tampando todas aquelas brechas do muro, ele estava jogando por terra tudo que tinha sido instituído contra Israel, contra Jerusalém. E quando ele estava ainda terminando, ele ainda não tinha colocado as portas, então ainda tinha como algo acontecer e acabar com aquilo tudo. Ele foi chamado a parar o que ele estava fazendo para ir ter contra as pessoas. Porque o que eles queriam, eles não queriam que aquele propósito do Senhor fosse cumprido na vida de Neemias. Eles não queriam que as paredes fossem reconstruídas. Então, a intenção de que muita gente tem para nós é parar o que Deus começou na nossa vida. As raposinhas, elas não querem ver concretizar o que Deus preparou para nós. Em Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sambalate e Tobias chamaram Neemias 5 vezes. Eles não pararam na primeira. Eles falaram, vem, e mandaram outro. E ele disse não. Vem, e ele disse não, e mandaram outro. 5 vezes. Então, isso vai acontecer conosco múltiplas vezes. Nós iremos ouvir coisas que irão nos desmotivar, que irão tentar nos parar, que vai nos entristecer, abalar a nossa fé de alguma maneira. Para quê? Para que a gente pare, para que a gente fique triste, para que a gente desista, para que o plano de Deus não se concretize na nossa vida. Mas se a gente resistir, Ele irá fugir de nós. Quais são os sinais de uma raposinha? Comentários infelizes. A pessoa sempre tem algo para dizer, mas que não edifica. Sempre um coreto, tirando sarro, sempre muito, isso não tem nada a ver, não falei por mal, foi só uma brincadeira, mas sempre é infeliz. Deboches e ironias, fofocas e calúnias, atitudes de rebeldia e repúdio. Às vezes você está no seu trabalho e você sempre ajuda as pessoas, mas tem alguém ali que quando você pede para ajudar, a pessoa sempre te repudia, a pessoa sempre nunca quer te ajudar, nunca quer colaborar. Indisposição ou má vontade em ajudar. Críticas destrutivas. Então, todos esses são os sinais de alguém que abriu espaço, que abriu a brecha e está tendo comportamentos que não deveriam estar tomando. Em Provérbios, no capítulo 6, a partir do 12, diz: o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdias. É aquela pessoa que está sempre atrás do outro, fazendo brincadeira, fazendo coisa desnecessária, às vezes comentários a respeito da aparência física, como a pessoa anda, como a pessoa fala, sotaque, e está sempre coretando, não sei se vocês entendem essa palavra, sempre tirando sarro das pessoas, sempre fazendo comentários que menosprezam a pessoa de alguma maneira, visando sempre o mal. No verso 16 diz:
Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, que a gente tenha cuidado como a gente está falando, o que a gente está falando e, principalmente, com quem a gente está falando. Precisamos eliminar as raposas dentro de nós e não permitir que as raposinhas se reproduzam e causam prejuízo. Colossenses 3:5. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então, que a gente destrua dentro de nós qualquer traço dessas coisas. Tiago 3:2. Devemos tomar cuidado o que falamos e como agimos com as pessoas. O texto diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de várias coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Então, que a gente tome cuidado com o comportamento que a gente tem com as pessoas, tanto as que estão de dentro, quanto as que estão de fora. E principalmente o que a gente fala, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim que comunique graça aos que ouvem. Colossenses 3:8-9, mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas. Então, as nossas práticas, elas devem refletir o novo homem. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? E nisso o Senhor falou muito comigo com relação ao nosso testemunho fora da igreja. Aqui dentro também, mas principalmente fora, que as pessoas nos observam a todo tempo, principalmente se a gente falar que a gente é evangélico. E que o mesmo procedimento que a gente tem aqui, de falar do amor de Deus, da misericórdia, do perdão, de salvação, né, onde superabundou o pecado, superabundou a graça, né, que a gente tenha esse mesmo comportamento com as pessoas, que a gente só não fale da boca para fora, né, que a gente não seja simplesmente ouvinte, mas que a gente seja praticante, que não adianta a gente subir aqui e falar da palavra de Deus, ou cantar, ou dançar, ou fazer qualquer outra coisa na casa de Deus, adorando Ele, né, com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa palavra. E quando a gente tem a oportunidade, a gente mete a lenha no irmão. A gente fala mal, a gente critica, a gente zomba, a gente faz sarcasmo. Que a gente não seja uma fonte que jorra 2 águas diferentes, mas que a gente vive o que a gente prega. Se os frutos que produzimos de alguma maneira estão azedos ou amargos para quem está consumindo, devemos investigar o que está acontecendo. Nós, como eu já disse aqui outras vezes, nós não consumimos os frutos que produzimos. Os frutos que produzimos não são para nós. Nós alimentamos um dos frutos dos outros. Se alguém, por algum motivo, chega em mim, em você e fala, olha, não gostei que você fez isso, ou não, acho que você não deveria agir dessa maneira, por mais que a gente não entenda naquele momento
que a gente não veja aquilo. Às vezes é uma raposa dentro de nós que a gente desconhece, mas que está produzindo raposinha sem a gente querer. Então, que a gente reconheça que tem alguma coisa errada no fruto. Se a gente está plantado na videira verdadeira, nós somos supostos a produzir frutos doces. As pessoas são supostas a estar gostando do que a gente está produzindo. Não estou falando que a gente vai agradar todo mundo, que é impossível a gente agradar todo mundo. Mas que a gente seja atento ao que as pessoas que estão se alimentando dos nossos frutos, o que elas estão dizendo sobre os frutos. E que a gente tenta, dentro de nós, identificar, agarrar a raposinha, eliminar ela, para a gente ter comportamentos que vão ser diferentes. Romanos 7,19 diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. E essa é a maior verdade. A gente não quer fazer mal para ninguém. A gente não fala nada intencionalmente para machucar alguém, pelo menos eu acho que não. A gente não tem nenhum comportamento que a gente acha que é irrepreensível porque a gente quer fazer o mal, ou porque a gente quer ferir alguém, ou porque a gente quer constranger alguém. Muitas das vezes a gente não faz porque a gente quer, mas é algo sem querer da nossa natureza pecaminosa. Por isso que a gente tem que estar sempre revendo o que a gente faz, sempre revendo o comportamento que a gente está tendo com as pessoas. Em Tessalonicenses 5,11 diz: por isso aconselhai-vos e encorajai-vos mutualmente. Eu sempre digo isso aqui, mas eu acho que sempre convém falar, que se você está vendo um irmão ou uma irmã, aqui dentro ou lá fora, que não precisa ser, nem acreditar em Deus, mas se você vê alguém fazendo algo que é repreensível aos olhos de Deus, ou repreensível aos olhos do homem, algo que não convém fazer, que nós, pela palavra, sabemos que não convém fazer, que a gente aconselhe, que a gente chega na pessoa e fala, e não fica falando da pessoa por trás. Porque quando a gente fica falando só da pessoa por trás, a gente não chega na pessoa e abre o jogo para ela, a gente não dá oportunidade para ela se retratar. A gente não dá oportunidade para ela corrigir o que ela está fazendo errado. Porque a gente tende, o fulano fez isso, você viu? O ciclano agiu daquela maneira, o ciclano fez aquilo. A gente tende a falar para um monte de gente, mas a gente nunca chega para a pessoa e fala para a pessoa. Então, que a gente tenha essa coragem em Deus e com amor, como eu acabei de dizer, sabendo as palavras que a gente usa, com graça, para que o ouvinte, ele ouça aquilo com graça, né, com um olhar de misericórdia, tipo... aquela pessoa é falha, como nós somos falhas, todos nós temos nossos defeitos diferentes, mas todos nós temos nossos defeitos, em graus diferentes, em níveis diferentes, defeitos diferentes, mas todos nós temos nossos defeitos. E que a gente tenha essa postura de estar sempre aconselhando e encorajando os outros, não matando, né? Que a gente tenha esse cuidado também no falar. Às vezes a gente viu alguém fazendo algo que não deveria fazer, algum comportamento que não era para ser feito daquela maneira, a gente não deve chegar na pessoa e matar a pessoa. Não, a gente deve aconselhar, olha, você não agiu dessa maneira, a palavra de Deus diz assim, sempre se embase na palavra de Deus e encoraje a pessoa a fazer diferente. Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E o mais importante, Romanos 14:19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Que a gente sempre leve a paz onde a gente vai. Se alguém chegar a você e fizer um comentário com relação a outra pessoa, o que você deve fazer é promover a paz, não colocar lenha na fogueira. Não colocar, não, também fez isso comigo. Não, também fez isso com o ciclano. Não, ele também fez isso não sei onde. Não, porque quando a palavra de Deus diz que quando não se coloca lenha na fogueira, a fogueira apaga. Que a gente seja assim. Quando alguém trouxer algo a nós que não é edificante, que não vai ter benefício nenhum, nem para quem está ouvindo, nem para a pessoa que está falando,
a gente cesse o negócio ali. E se for com relação a um problema que a pessoa tenha com alguém, que a gente seja a primeira a orientar a pessoa, olha, vai nele e resolve. Vai nele, antes de você continuar fazendo as coisas na casa do Senhor, vai e resolve, né? Assim que a palavra de Deus diz. Quando for entregar a tua oferta, se lembrar que tem alguém que tem algo contra você, primeiro vai resolver. Depois, volta. Não simplesmente ignorar, deixa para lá, tentar resolver aquilo dentro de você, mas você não está conseguindo, e aquilo vai causando uma raiz de amargura, e vai só te prejudicando, vai consumindo as suas forças. Porque se você fizer isso, você só está afugentando a raposa. Ela vai voltar. Se ela não voltar para você, ela vai voltar para a videira do lado, para o seu irmão do lado, e você não vai resolver o problema, e ela vai continuar trazendo estrago. O diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E é essa a função da raposinha. Essa é a função da raposa. Na palavra de Deus não existe, só existe, na verdade, eu encontrei um versículo que fala algo de bom sobre a raposa. Nem bom, é que não fala mal. Os outros versículos, principalmente o Senhor Jesus, ele sempre se refere à raposa como algo ruim, como os profetas maus. Ele chamou Herodes de raposa. Então, não há algo de bom na raposa. Então, que a gente tenha essa visão, e a hora que a gente tem essa visão de águia, essa visão ampliada, a gente mate ela ali. Não deixe ela frutificar. Não deixe ela continuar reproduzindo. Dê oportunidades para que o seu irmão identifique as raposas ou as raposinhas. Converse com o seu irmão. Se você não conseguir conversar com ele, ou não saber como, procure alguém que te ajude a fazer isso. Alguém sábio, tá? Porque a palavra de Deus em Coríntios diz que a gente não deve levar as nossas causas para os ímpios. Então, não é que aconteceu algo no seu trabalho, algo na sua casa, algo dentro da igreja, que você vai correr e vai contar para o seu amigo ímpio e vai falar, o que você acha? Olha o que o fulano fez comigo, olha o que aconteceu no meu trabalho, olha o que aconteceu na igreja, olha o que o marido fez comigo. A gente não deve apresentar as nossas causas aos ímpios, mas a gente deve procurar uma pessoa que a gente confie, que está debaixo da palavra de Deus, para nos orientar com relação àquela situação, se a gente não consegue fazer por nós mesmos. Mas o ideal é que a gente consiga fazer por nós mesmos. Em Mateus 18:15 diz, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. Então, a primeira coisa, a gente deve procurar resolver com a pessoa, a sós, não contar para os outros, mas ir para a pessoa. E se não resolver, ou se a gente tiver alguma dificuldade, ou não está sabendo como fazer, a gente sim procura uma pessoa que pode ajudar, mas que não seja uma pessoa ímpia. São as raposinhas que estragam a vinha. Não ignore, não deixe para lá, porque são as coisas pequenas que fazem a gente tropeçar. Se eu colocar 2 pedras aqui na minha frente, uma grande e uma pequena, eu não vou tropeçar na grande, eu vou tropeçar na pequena, porque a grande eu vou ver de longe, a pequena não. Então, que a gente não vá acumulando esses comportamentos e deixa para lá, não, mas isso foi só uma brincadeira, não, foi só um comentário bobo, ou eu não falei por mal. Não, que a gente tenha essa visão que as raposinhas estão machucando alguém. As raposinhas estão ferindo alguém. As raposinhas, elas estão comendo as flores de alguém. E normalmente, como eu disse, são pessoas que estão prestes a romper em algo, em Deus. Elas sentem o cheiro. E elas sabem exatamente onde tem a brecha e entra. Em Mateus, no capítulo 6, verso 23 e 24, diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você,
deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta, como eu já disse antes. Efésios 4, 2, 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do espírito do vínculo da paz. O em amor, às vezes, é a parte difícil, porque é difícil a gente amar alguém que nos fere. É difícil a gente amar e querer estar com alguém que constantemente está fazendo comentários negativos a nosso respeito, está constantemente tentando enfraquecer a nossa fé, está constantemente nos confrontando, né, com coisas que às vezes acontecem no próprio mundo evangélico. A pessoa diz: ah lá, você viu o que o pastor fez? Você viu o que a pastora fez? Você viu o que isso fez? Então, que a gente tenha amor para responder a essas pessoas. E lembrar daquilo que o próprio Senhor Jesus disse, quando ele estava sendo ali crucificado, todo machucado. Ele sofreu, gente, o pior de que qualquer pessoa do mundo sofreu, sendo filho de Deus. Então, a gente não pode reclamar de nada. E mesmo assim, ele teve amor e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E que a gente tenha uma postura de olhar para os outros, principalmente aqueles que nos ferem, com esse mesmo olhar. Enquanto ele estava ali sendo ferido, cuspido, dilacerado, ele olhou e disse: Pai, perdoa, que eles não sabem o que estão fazendo. Como impedir que as raposinhas entrem? Fechando as brechas da sebe e do muro. A sebe é a proteção de Deus, que Deus tem sobre as nossas vidas. É o cuidado que Deus nos envolve e não deixa que nada de ruim aconteça conosco. Em Jó, quando Satanás foi falar com Deus, bem no início, e ele disse a Deus: acaso não pusestes uma sebe em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Deus tinha colocado uma proteção ao redor de Jó. Deus cuidava de Jó, porque Jó era um homem íntegro. Ele era temente a Deus, ele apresentava sacrifícios, ele orava ao Senhor. E Satanás disse: mas não é por isso que ele é assim? Ele não é justo porque o Senhor está protegendo ele? Então o próprio Deus abriu as brechas e permitiu que Satanás entrasse e fizesse o que fez com Jó. Então a sebe de Deus nas nossas vidas é essa proteção que o Senhor coloca em volta de nós e que constantemente nós temos que estar fortalecendo. Então fortaleça a sua sebe. Lembra que eu disse que a sebe é uma planta viva? Ela cresce com o tempo, assim como nós. Quanto mais tempo a gente dedica ao Senhor e às coisas do Senhor, o tempo com o Senhor, em oração, em sacrifício, em consagração, mais densa a nossa sebe vai ficar, mais fechadinha ela vai ficar, mais grossa ela vai ficar e mais alta ela vai ficar. E lembra que a sebe, ela não serve só para impedir que animais e raposinhas entrem. Ela impede que os ventos venham também. Então, que a gente esteja sempre nos consagrando mais, orando e jejuando mais e dedicando mais tempo na palavra. Porque quando a gente está fortalecendo a nossa sebe, quando a raposinha tenta entrar, você já vê ela lá de fora. Você já vê ela lá de fora e ela não consegue entrar, porque já está tudo tão fechado, você já fechou todas as brechas que ela poderia entrar, já está tão espesso a sua sebe, já está tão fechadinha que ela não consegue entrar. Não permita que a sua produção de frutos e a qualidade deles seja comprometida. A autenticidade de nosso compromisso com Cristo é determinado pelo caráter e qualidade dos frutos que produzimos. Como eu sempre digo aqui, nós somos os frutos que produzimos, não as árvores que falamos que somos. Então, o nosso relacionamento com Cristo, ele só é realmente autêntico se a gente está produzindo frutos bons. Não é vital, então, que tenhamos cuidado com as raposinhas que destroem o tenro fruto, né?
as flores dos frutos, aqueles frutos que estão prestes a virar frutos, que está sendo produzido tanto por nós e pelos nossos irmãos. Porque quando a gente agarra a raposa, lá de fora, antes de entrar na sebe, ela não consegue se reproduzir, ela não vira raposinhas, ela não tem filhotes. Então, quando a gente identifica o sentimento e destrói ele, trata ele dentro de nós, a gente também automaticamente vai impedir que os comportamentos que são nocivos também se desenvolvam. Tanto em nós, que não vamos parar de alimentar com ressentimentos, com amarguras, com traumas, com culpas dentro de nós, porque não vai ter mais carcaça para ela se alimentar, e, consequentemente, ela não vai conseguir ter filhotes, não vamos ter comportamentos inadequados. Então, é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Cuidado com as raposinhas. Cuidado com os comportamentos que a gente acha que está tudo bem, que foi só uma brincadeira, que não foi por mal. Porque comportamentos inadequados ferem. Que a gente tome cuidado com conversas de conteúdo imoral ou com o objetivo de denegrir a imagem de alguém, mas que a gente consiga identificar o que é que está acontecendo dentro de nós primeiro, tá, gente? Aqui é uma análise pessoal, tipo assim, o que eu tenho feito, que tipo de comportamento que eu tenho falado, o que eu tenho feito para as pessoas, que eu posso estar ferindo as pessoas. Eu posso estar reproduzindo algo que eu sofri lá atrás, quando criança, que às vezes inconscientemente eu estou fazendo e não estou percebendo. Então, que a gente faça essa autoanálise, que a gente identifique essas raposas, que a gente agarre elas, que a gente não simplesmente afugente elas, mas que a gente agarre elas e destrua elas, para que a gente não tenha comportamentos que venham entristecer o Senhor e que venham trazer danos aos nossos irmãos e a nós mesmos. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Pai, obrigada pela oportunidade de estar compartilhando mais uma vez a Tua palavra na Tua casa. Abra, Senhor, nossos olhos espirituais e nos faça, Senhor, ter visão de águia neste momento e identificar, Senhor, o que está de errado em nós mesmos, para que a gente possa, Senhor, interromper comportamentos inadequados com os nossos irmãos. E que a gente fortaleça a nossa sebe, impedindo que comportamentos que não vêm de Ti, Senhor, vindo de outros irmãos, entrem e nos desmotive, nos enfraqueça, nos traga desmotivação na fé, e que venha, Senhor, interromper, Senhor, trazer prejuízos ao que o Senhor planejou para nós. Joga por terra, Pai, tudo aquilo que vem atrapalhando a Tua igreja, tudo aquilo que vem, Senhor, como raposinhas comendo daqui, comendo dali, porque nós sabemos que isso traz danos, não somente para o nosso vinhedo, mas para o vinhedo dos outros. Nos abençoe, Senhor, e continua nos dando direcionamento e discernimento em todas as coisas, tanto dentro da igreja quanto fora. Essa é a minha oração na noite de hoje. Em nome de Jesus, amém. Deus, se essas palmas para o Senhor Jesus é mais forte, amém?